a autoridade monetária age na contramão do crescimento econômico, né, aplicando uma política de aumento sistemático da taxa de juros, na contramão da ampliação do crédito para o consumo e da ampliação das condições de estímulo ao investimento produtivo, fundamental para a geração de emprego, em que a inflação corrói o poder de compra, principalmente dos mais pobres, drenando, né, uma poupança dos trabalhadores para o capital, e que outros indicadores também vão caracterizando um novo normal na economia brasileira, que vão também aprofundando a característica da crise brasileira, que é uma crise de demanda, né? Falta de renda, falta de trabalho, portanto, falta de consumo, que vai dificultando a realização da dinâmica do mercado interno da economia, em que o gasto de um é a receita do outro. Olá a todas e a todos, está começando mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje o papo é com a economista Juliane Furno. Tudo bom, Juliane? Como vai? Olá, José. Olá a todos. Vou bem, na medida do possível. Obrigada pelo convite. Juliane Furno é doutora em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. É economista-chefe do IREE, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, e também já foi assessora parlamentar para assuntos econômicos. Neste ano, passou a integrar a equipe de economistas que desenvolverá o plano econômico do ex-presidente Lula para a campanha presidencial de 2022. Obrigado por aceitar dividir um pouquinho com a gente aqui do teu conhecimento, Juliane. Queria começar o nosso papo falando sobre um assunto urgente para a economia mundial, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Como medida para tentar encerrar o conflito, os países do Ocidente aplicaram uma série de sanções à economia russa. Para além disso, outras tantas marcas deixaram de operar em território russo, né? Fora o sistema bancário, enfim, tem vários elementos aí. O impacto imediato na nossa economia é de fato sobre a questão do petróleo, do combustível ou tem algum outro elemento aí? Tem também as importações de trigo, né, que afetam diretamente a questão dos alimentos, enfim. É isso mesmo? Qual que é o impacto que a gente pode sentir por aqui a médio até curto prazo? Acho que essa é a pergunta do momento, e eu peço licença para, durante uns 2 minutos aqui, discorrer sobre alguns elementos mais gerais de impacto global antes de adentrar propriamente no Brasil. Veja, essa guerra, ela vai demonstrar proporções distintas do ponto de vista do impacto de sanções econômicas, né? Embora essa não seja a única guerra pós-Segunda Guerra ou Guerra Fria, essa é a única guerra que, na medida em que não orquestrada pelos Estados Unidos, é uma guerra que tem um enorme poderio de sanções econômicas, né? Na medida em que as guerras que os Estados Unidos fazem mundo afora não sofrem o tipo de embargo que uma guerra russa sofre. E, diferentemente do período pregresso, em que havia um mundo com muito mais fragmentação, né, no sistema financeiro, uma menor inclusão dos países, uma menor integração produtiva e financeira, desde a década de 90, né, o fim das experiências de socialismo real, a globalização produtiva, hoje a gente vive num sistema capitalista muito mais integrado. Portanto, há que se monitorar a possibilidade destas sanções atingirem de forma mais intensificada mais quem aplica do que quem recebe. Veja, a Rússia, e incluso, né, a China, que hoje não está muito claro que papel vai adotar nesse cenário bélico, são grandes detentoras de títulos da dívida pública americana, portanto, tem um poder importante de manutenção do dólar como uma moeda de curso forçado no cenário internacional, na medida em que, desde o choque de juros de 79, o dólar se sustenta nessa posição da confiança, drenando uma série de capitais que se localizam ali na dívida pública americana. Portanto, é possível, inclusive, a emergência de um novo padrão monetário internacional, fruto das próprias sanções, que, na medida em que embargam a possibilidade da Rússia manejar suas reservas, que estão em grande medida colocadas nesses ativos, podem forçar um tipo de saída alternativa na medida em que alçam uma nova moeda, como uma moeda de trocas internacionais. Assim como outras medidas, como, por exemplo, a desvalorização de ativos, que aconteceu muito mais nos bancos alemães, por exemplo, foi muito mais intensa do que nos bancos
custos, na medida em que há uma interligação muito maior. Então, né, a gente pode estar vivendo um cenário de modificação bastante profunda do que foi a globalização produtiva e financeira da década de 90, em função desse rearranjo das saídas russa e da sua nova integração com outros parceiros, principalmente dos países ali dos BRICS, que podem dar um novo cenário, né? O que eu acho que são medidas que podem afetar o Brasil e que afetam o Ocidente também de forma geral. Primeiro é que também, diferentemente de outros períodos, essa guerra se processa num período em que as economias estão passando ainda por uma grave crise econômica, né, a despeito da maioria dos países já terem recuperado os danos da pandemia. Um dano que é ainda perene, que atinge fortemente os Estados Unidos, por exemplo, é a inflação. Uma inflação notadamente de custo, em função da desorganização das cadeias produtivas e também, em grande medida, do próprio preço do petróleo, que já estava bastante elevado e que agora teve uma explosão. Deve haver ainda mais pressão de custo em função do embargo, principalmente do gás, mas que aí atinge mais os países europeus, mas também do preço do petróleo, que vai forçar, né, vai possivelmente ser um novo choque do petróleo, com dimensões, claro, muito mais brandas, que pode, inclusive, dirimir a própria popularidade de governos como o próprio Biden, forçando aí uma reavaliação das próprias sanções, tanto é que hoje o Biden dialoga com a Venezuela, né, tentando aí manter o aumento da produção de petróleo depois de uma ação de constrangimento da comercialização de petróleo russo. Então, eu acho que tem vários elementos, a inflação certamente é um deles. No Brasil, diferente da maioria dos outros países, nós não somos importadores líquidos de petróleo, né? Embora a Petrobras tenha adotado a política de paridade do preço de importação, ela pode modificar essa política, como tem modificado, ela tem suavizado a volatilidade do preço nas refinarias, então provavelmente o impacto principal aqui seja a mudança ou a redução, né, do repasse da volatilidade do preço para as bombas de combustíveis. Esse é um impacto para que a inflação aqui também não seja tão sentida, que já estava bastante localizada nos combustíveis, mas um outro impacto, ainda assim de caráter inflacionário, vai se dar provavelmente nas commodities, né? Ainda que a relação comercial não seja direta, Brasil comprando trigo, por exemplo, da Ucrânia ou da Rússia, a precificação desses produtos são em bolsa de valores, portanto, mesmo que a gente compre da Argentina, vai passar a importar por um preço mais elevado em função da dinâmica de precificação que se dá em bolsa de valores. Mas, principalmente, eu diria, o impacto mais expressivo vai se dar na continuidade da desvalorização cambial, em função do fato de que, nesses períodos de crise, as moedas, principalmente de países que estão localizados abaixo na hierarquia internacional de moedas, como é o real, tendem a se desvalorizar ainda mais, porque são identificadas como moedas com bastante risco, pouco seguras, né? Então, o capital vai para os ativos mais seguros, principalmente em dólares, na dívida pública americana, desvalorizando a nossa moeda, pressionando uma inflação de custo. Eu conversei na última semana com o professor Reginaldo Nasser sobre a possibilidade de termos um mundo multipolar, com os Estados Unidos e os países aliados do Ocidente de um lado e do outro a China e a Rússia, que estabeleceriam uma aliança mais contundente, talvez, no pós-guerra. Você acredita que a gente pode entrar nessa nova fase desse capitalismo global? E só lembrando que é isso, né? O Joe Biden pode ter dado um tiro nos dois pés, né? Internamente, de voltar a conversar com a Venezuela, então ceder as sanções feitas à Venezuela e ter problemas com o petróleo do outro, né? Eu acredito e torço, na verdade, por esse cenário. Porque, veja, se é possível, né, fazer uma correlação histórica, os momentos em que o mundo foi mais multipolar foram momentos em que as economias periféricas, especialmente o Brasil, puderam dispor de uma maior margem de manobra, uma maior capacidade de respiro para a adoção de políticas econômicas mais autônomas e soberanas. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o que foi o século XVIII ou o século XIX, que foi um período de plena hegemonia inglesa, vigorou aqui uma política econômica completamente livre-cambista, de negação completa da capacidade de industrialização, que reinava uma hegemonia completa inglesa, e o Brasil se submetia via dívida externa e via outros
elementos em que quase não existia o elemento da política econômica, muito menos de caráter nacional. Vai ser justamente entre a Primeira Guerra Mundial e a década de 70, o período em que não só o Brasil, mas várias economias latino-americanas puderam dar saltos efetivos na sua industrialização nacional, né, dispor de margem de manobra mais efetiva da política econômica, tanto é que a gente cria nesse período a Petrobras, nos anos 50, uma empresa estatal de petróleo, num período em que ainda não existiam esse movimento de empresas nacionais de petróleo. Veja, a OPEP é dos anos 60, o Brasil foi vanguarda nesse sentido, só existia a YPF na Argentina e a Pemex no México. Então, dá para dizer que esse interregno do capitalismo, em que existiu, por um lado, uma Primeira Guerra Mundial, na sequência, uma grave crise do capitalismo também que passa a vigorar uma disputa para ver qual país iria ocupar o centro da hegemonia política e econômica. Posteriormente, a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos saem como a principal potência militar e econômica, mas em seguida, como uma contradição paradoxal do próprio Plano Marshall, veja, que era uma aposta dos Estados Unidos de conter o comunismo, contribuindo para a reestruturação das economias da Europa Ocidental e do Japão, também foi um tiro no próprio pé, porque menos de 10 anos depois do Plano Marshall, a grande empresa japonesa e alemã se reergueu tanto que passou a ser a grande competidora dos Estados Unidos, e isso reduziu, né, fez perder a hegemonia produtiva dos Estados Unidos, que só foi recuperada com o golpe dos juros, em 79, e a partir dali, e com o findar das experiências de socialismo real e a globalização produtiva, a desregulamentação financeira, a gente passa a viver um mundo de caráter muito mais unipolar, em que os Estados Unidos têm hoje a predominância, e, né, praticamente incólume da hegemonia no campo imperialista, e várias experiências de caráter mais nacional são bastante sufocadas, como é a própria experiência venezuelana, como são as novas modalidades de guerra que inibem qualquer tentativa de afirmação da soberania nacional. O Brasil, inclusive, pode se sair bem, né, nisso. A gente tinha 2 blocos bem formados, o Mercosul, e participava muito bem dos BRICS, e o Mercosul, muito por conta do governo Bolsonaro, deixou de fechar um acordo com a União Europeia, que seria importante, dadas aí as restrições e problemas disso. Mas falando aqui do país, a gente vive um caos econômico, obviamente exacerbado pela pandemia, dos mais graves da história, né? Apesar dos números recentes mostrarem uma certa estabilização dos indicadores, eles ainda são assustadores, né? A inflação é de 10%, os juros em 10,85% no último levantamento. Qual que é o cenário que a gente está vendo agora, Juliane? Ele é muito dramático, porque, veja, o agregado do PIB que acabou de sair indica que o Brasil cresceu 4,6% no ano de 2021. Fora o quarto trimestre de 2021, que teve um crescimento ali na margem de 0,5%, o único trimestre que houve crescimento foi o primeiro trimestre de 2021. Teve um crescimento, se não me engano, de 1,5%. O segundo e o terceiro trimestre foram de crescimento, né, negativo, não teve crescimento, e o quarto trimestre teve um crescimento de 0,5%. Ou seja, somente o primeiro trimestre nos logrou de herança um carregamento estatístico de um crescimento de 4,5%. Ou seja, o que determinou esse crescimento da economia brasileira esteve no primeiro trimestre. E o que tinha no primeiro trimestre de 2021, que é praticamente a totalidade do resultado, né? A economia podia ter ficado parada o resto do ano inteiro, que a gente cresceria 4,5%. O que tinha nesse primeiro trimestre? Primeiro, resquícios ainda, né? Bastante rescaldo do que foi as várias políticas anticíclicas operadas no ano de 2020, principalmente o auxílio emergencial, que foi a principal política, que é bom afirmar que partiu do Congresso Nacional e não do Executivo, né? O Executivo queria uma política bastante irrisória de R$200, com um escopo bastante reduzido de beneficiários, e ainda uma política monetária bastante expansionista, com uma taxa de juros de 2% ao ano, e uma inflação que estava acelerada, mas ainda localizada em alguns núcleos inflacionários, especialmente ali alimentos. A partir de março de 2021,
é que a gente começa a viver, né, uma inflexão mais dramática, que aí sim vai dar um pouco a tônica do que foi a crise econômica e também sanitária, né, que se processou de forma mais intensiva no ano de 2021, já que no ano de 2020 vários elementos, principalmente, né, o cessar das regras fiscais, o teto de gastos, várias políticas de aumento do gasto público fizeram com que os impactos mais expressivos pudessem ser dirimidos ali, né, pela ação do Estado. No ano de 2021 é como se a gente tivesse voltado ao normal com todas as nossas regras fiscais, sem que a pandemia tivesse recrudescido, pelo contrário, foi também o ano em que mais se verificou o número de mortos. O que acontece a partir de março de 2021? A taxa de juros começa a se elevar e, concomitantemente, a inflação passa não só a ficar mais localizada naquele núcleo, mas também a se espalhar pela economia brasileira, e hoje se generalizou e atinge até o setor de serviços, que vivia um período de deflação no ano de 2020. Então, é um período em que a autoridade monetária age na contramão do crescimento econômico, né, aplicando uma política de aumento sistemático da taxa de juros, na contramão da ampliação do crédito para o consumo e da ampliação das condições de estímulo ao investimento produtivo, fundamental para a geração de emprego, em que a inflação corrói o poder de compra, principalmente dos mais pobres, drenando, né, uma poupança dos trabalhadores para o capital, e que outros indicadores também vão caracterizando um novo normal na economia brasileira, que vão também aprofundando a característica da crise brasileira, que é uma crise de demanda, né? Falta de renda, falta de trabalho, portanto, falta de consumo, que vai dificultando a realização da dinâmica do mercado interno da economia, em que o gasto de um é a receita do outro. A taxa de desemprego tem se reduzido no Brasil, mas às custas da formação de um novo normal no mercado de trabalho, que é o aumento expressivo de trabalhadores por conta própria, MEI e PJ, que são trabalhadores que recebem baixos salários, em geral não têm segurança no trabalho, por isso não optam em fazer compras de longo prazo, parceladas. Isso também vai impactar a própria indústria de transformação, que produz, né, e fabrica esses produtos que precisam de um trabalhador com segurança para poder ter realização no mercado. A renda média e o rendimento bruto total, que vem caído sistematicamente no Brasil. Hoje, a renda média do brasileiro está menor do que era em 2012, que é o único dado, né, da série histórica da PNAD contínua, que começa em 2012. Portanto, talvez fosse menor ainda, mas a gente não tem capacidade de comparação, porque a pesquisa começa em 2012. Então, não é que a gente voltou ao patamar pré-pandemia e deixou de crescer, que a gente voltou muitos anos para trás, e isso tem um impacto muito expressivo, porque a falta de renda vai ser um componente essencial de uma crise de realização da produção, que, portanto, vai acumular estoques, que vai, por sua vez, favorecer que mais pessoas sejam demitidas e aprofundar, né, uma crise em que somente o Estado poderia nos tirar dessa condição, como tem tirado de outros países que hoje já apresentam uma performance de maior crescimento econômico. Você agora integra a equipe econômica que vai formular o plano da campanha do ex-presidente Lula para as eleições desse ano, né, de 2022. Justamente nos anos do governo Lula, a economia foi vigorosa, né, baseada, de certa maneira, em um tripé macroeconômico, com bases bem sólidas, enfim, não tinha nenhum grande avanço, mas fazia a lição de casa perfeitamente, né? Mas o Brasil que o presidente que for eleito, seja ele Lula ou qualquer outro, pegará é bem diferente daquele que o Lula pegou em 2002, né? Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que o Brasil que o Lula vai pegar, tomara que pegue no ano de 2023, é um Brasil com muito menos problema de recessão externa que existia em 2002, em 2013. Veja, a gente sofreu um ataque, né, especulativo ali em função do desconforto do mercado com relação à possibilidade do Lula ter sido eleito, tanto é que se forçou em grande medida que o Lula apresentasse aquela carta aos brasileiros, né? O dólar explodiu naquele período, a inflação foi muito elevada. Em Ainda grande medida assim, nos falta. ainda com a carta, Ainda com a carta. depois da eleição já tinha um dólar, enfim, super alto. E uma inflação bastante alta. Ali nos faltava alguns instrumentos para interferir sobre, por exemplo,
o dólar, por exemplo, esses aspectos inflacionários vinculados à desvalorização do real, que hoje o Brasil, graças ao governo Lula e ao governo Dilma, agora dispõe que são as nossas reservas internacionais. Então, o Brasil ainda tinha dívida externa quando o governo Lula assume em 2003, portanto, tinha um cenário internacional que constrangia muito mais, vamos repetir aqui a expressão, as margens de manobra da condução da política econômica. Por outro lado, a gente tinha muito menos amarras internas, né? A gente tinha um BNDES que, por exemplo, não tinha uma política tão criminalizada de gasto público, de fortalecimento das empresas do Brasil, né? Um BNDES compromissado com o que é a missão de um Banco Nacional de Desenvolvimento. Você não tinha uma política fiscal amarrada, constitucionalizada, como é a regra do teto de gastos, que veja, está na Constituição brasileira, que quem não cumpre pode ser impeachmentado, quer dizer, está lá no campo também do direito penal, né, em alguma medida, é criminalizado. Você não tinha um Banco Central, em grande medida, autônomo, né, do Poder Executivo, que, portanto, hoje vai precisar de uma mediação muito mais tênue entre o que é os interesses e o projeto da política fiscal e o que é a política monetária, que podem, né, ao ser descasados, né, comprometer um pouco o projeto de longo prazo. Portanto, tem vários elementos hoje que eu diria que estreitaram a capacidade de operacionalização da política econômica. Quer dizer, se o teto de gastos ele não for flexibilizado ou, né, rechaçado no próximo período, veja, os nossos sonhos nas urnas, né, e a gente na equipe econômica, o que for o nosso desejo na campanha de ampliação, de redução do déficit habitacional, de ampliação das políticas de transferência de renda, de ampliação ou reajuste das bolsas dos pesquisadores nas universidades, simplesmente não pode ser feito a despeito da vontade popular e a despeito da sociedade ter eleito um presidente que carrega esse programa, porque hoje, né, o quanto se pode gastar e onde se pode gastar não é mais uma determinação do chefe de Estado, mas é uma determinação que está, em grande medida, né, constitucionalizada. Isso precisa ser derrubado, porque o teto de gastos, além dele ter graves problemas de desenho, operacionalização, e ser inócuo, até do ponto de vista do equilíbrio fiscal, ele é um grande risco à democracia, porque as eleições vão cada vez passando mais a ser grandes eventos, que vão elegendo chefes de Estado para eventos diplomáticos, porque eles vão tendo pouca incidência sobre a capacidade de operacionalização de um projeto de sociedade na medida em que eles não têm os instrumentos. A mesma coisa o Banco Central, quer dizer, se não se coordena muito bem ali no campo do Conselho de Política Monetária, a meta de inflação, os instrumentos para chegar na meta de inflação, que não sejam somente juros, ou se não se equaliza muito bem que o Banco Central não só persegue a meta de inflação, mas também persegue outra coisa que está no discurso, mas que a gente não vê nenhuma ata, por exemplo, do Banco Central, que é o plano de emprego, se isso não se equaliza muito bem com uma política no campo fiscal, veja, a nossa vontade, ela fica limitada por agentes, né, que a despeito de parecerem técnicos, porque foram indicados pelo mercado, ou sei lá o que, fazem política, em grande medida podem fazer política na contramão dos nossos desejos. Então, eu diria que a gente vai precisar de calma, pelo menos no primeiro ano, para que essas possibilidades de política econômica voltem para a alçada do governo, voltem para a alçada de um Ministério do Planejamento, do Ministério da Economia, e possam, né, ser coadunadas com esse cenário externo, que hoje é muito melhor do que era quando o governo Lula pegou a economia brasileira em 2003, e se possa aí sim pensar coisa que o governo Bolsonaro não pensou, mas que a nossa equipe é muito compromissada, que é com a ideia de projeto. A gente precisa ter plano, projeto que envolve o curto prazo, que são uma série de políticas emergenciais, principalmente frentes de trabalho, geração de emprego, transferências monetárias diretas, né, que lidem com o problema emergencial, quem tem fome tem pressa, programas de médio prazo, que principalmente lidem com o problema da geração de emprego, das reformas estruturais, né, especialmente a reforma tributária, a reforma fiscal, uma série de outras reformas, mas também de caráter estrutural, né? Mas para a gente terminar o papo, infelizmente, Juliane, porque o tempo é curto, eu queria justamente falar sobre essa questão do teto. Já se discutiu, né, alguns economistas dessa equipe do ex-presidente, que ele não tem
ele tem feito questão de não colocar nomes, enfim, divulgar nomes específicos de quem fará parte do governo, né, justamente com uma tática que ele utiliza desde sempre, que é o confronto de ideias, né, para que se chegue a uma razoabilidade. Mas já se colocou em algum momento a questão de retirada do teto de gastos e para colocar no lugar um mecanismo que tenha, que possa passar essa suposta segurança que o mercado financeiro adotou a partir do teto de gastos, né? Que mecanismo seria esse? Já tem uma resposta para isso? Eu entrei muito recentemente na equipe dos economistas, eu não peguei esse debate, então aqui eu estou dando a minha opinião pessoal, e eu acho que é possível que ainda não tenha. Tem um conjunto de divergências, eu acho que a convergência, né, consensual é que o teto inviabiliza a condução da política econômica e inviabiliza os próprios objetivos da retomada do equilíbrio fiscal, né, na medida em que o corte acentuado de gastos ele tem um impacto sobre a capacidade de receita ainda mais potencializado, o que diminui as chances de voltar a haver um equilíbrio sustentado das contas públicas, né, mesmo que num período, no curto prazo, se eleve o déficit público, no médio e longo prazo, dependendo do tipo de gasto que é eleito pela equipe econômica, os que têm maiores multiplicadores fiscais, no médio e longo prazo existe a possibilidade, né, a gente acredita, da tendência de reequilíbrio das contas públicas, não a partir da dinâmica do ajuste a partir do gasto, mas a partir das receitas. Enfim, esse é o nosso consenso. Agora, o Nelson Barbosa, que é uma pessoa que está na equipe, ele tem falado muito sobre a necessidade de substituição do teto de gasto por outra regra fiscal que seja menos procíclica, que eu acho que vai ser um pouco o que é possível consensuar, porque mesmo, por exemplo, eu individualmente acho que não tem que ter regra fiscal, mas entendo que a nossa vontade nesse período não pode necessariamente preponderar, porque se a gente quer fazer política, interferir sobre a realidade concreta e sob um período de governo Bolsonaro e avanço do que foi as próprias forças de mercado nesse período, é muito necessário ter capacidade de diálogo, de mediação política e de encontrar uma fórmula em que a gente tenha capacidade de governabilidade e aí os nossos desejos mais expressivos, assim, eles precisam também ceder lugar, né, à capacidade mediativa que envolve um governo. Então, eu acho que, sim, reduzir o caráter pró-cíclico da política econômica é muito importante, porque o que acontece? Hoje, a gente tem meta de resultado primário. Essa meta de resultado primário, em grande medida, é meta de superávit. Então, todo ano o governo ele faz uma meta de quanto ele vai arrecadar mais do que ele vai gastar. Bom, isso já precisa ser problematizado, porque em períodos de crise, o governo ele tem que fazer o contrário, ele tem que gastar mais do que ele arrecada. Então, a meta de resultado primário, ela tem que ser modificada para envolver, eventualmente, meta de déficit primário, sem que isso seja um alarde, como foi quando a Dilma quis apresentar uma meta de déficit primário no ano de 2015. Essa meta ela tem que ser menos procíclica, ela tem que variar em torno de algumas bandas. Por exemplo, quando a economia arrecada muito, o gasto não pode subir muito também, porque depois vai haver problemas de estrangulamento. Assim, quando a economia e as receitas caem, o gasto também não pode cair. Então, você tem que ter um mecanismo em que o gasto suba menos quando as receitas aumentem muito, para que ele possa aumentar mais quando as receitas caem mais, quando as receitas caem menos, para que ele possa ter essa dimensão anticíclica e não procíclica. Tem muito trabalho pela frente. Juliane, muito obrigado, viu, por essa conversa. A gente com certeza volta a falar. Acho que tem muitos outros elementos da economia brasileira e da economia global para a gente discutir. Infelizmente o programa é muito curto. Obrigado, viu? Eu que agradeço, contem sempre comigo. Obrigada. E a vocês que nos acompanharam até aqui, na próxima semana tem mais no mesmo canal e no mesmo horário. Tchau, tchau.